O carro desliza em silêncio pela estrada alinhada por árvores, e eu vejo os portões da mansão Sterling à distância. O sol da tarde está dourado, quase irônico, a pintar esta fachada que conheço tão bem, com um brilho que esconde toda a podridão por dentro. Uma lágrima escorre pela minha têmpora, mas não é de tristeza, é de exaustão. De anos de disfarces, de noites em claro, de engolir sapos e sorrir. Hoje, isso acaba. Como é que chegamos a isto? Uma história e tanto. Não tenho a certeza de onde começar, para ser honesta. A minha memória é uma confusão de insultos, desilusões e planos meticulosos que foram crescendo, um dia de cada vez, na minha cabeça. Mas se tivesse de apontar um início, acho que foi naquele jantar. Sim, o jantar da promoção do João, onde tudo se desfez de vez. Devia ter sido uma noite de celebração, ou assim parecia. Lembro-me bem do frio na sala de jantar da mansão Sterling, aquele frio que não vinha da temperatura, mas das pessoas sentadas à volta da mesa de mogno. Eu estava na ponta mais distante, as mãos no colo, o meu vestido azul marinho, aquele que comprei há uns bons 3 anos numa loja qualquer, parecendo um trapo comparado com a opulência à nossa volta. Eu só queria ser invisível, como de costume. Ana, precisas mesmo de andar curvada assim? A voz da Catarina Sterling, a mãe do João, cortou o silêncio como uma lâmina gelada. Ela deu um gole no chardonnay, os olhos estreitos fixos em mim. Estamos a celebrar a promoção do João a vice-presidente de vendas. Tenta não parecer a empregada, sim. O João, na cabeceira da mesa, nem levantou os olhos do telemóvel. Ele estava lá, absorto, a teclar furiosamente. Dizia sempre que era trabalho, a comunicar com a equipa. O João é um homem bonito, com aquela mandíbula bem marcada e um charme polido que funcionava bem nas reuniões. Mas em casa, esse charme azedava para uma indiferença cortante. Desculpe, Catarina, eu disse baixinho, endireitando a coluna. Eu só queria dizer o quanto estou orgulhosa do João. 5 anos de trabalho duro. 5 anos do trabalho dele. Catarina interrompeu, pousando o copo com um clique afiado. E 5 anos de ti a fazer o quê? Exatamente. Regar plantas, ler romances de bolso. Honestamente, João, não sei como toleras voltar para casa com tanta estagnação. Um homem do teu calibre precisa de uma dinâmica de power couple. Vê os Valenças, vê os Lacerdas. Eu mordi o lábio. Eles não sabiam. Não podiam saber. Para eles eu era apenas a Ana, a miúda órfã que o João conhecera numa cafetaria antes da carreira dele deslanchar. Eles viam o meu silêncio como fraqueza. Não imaginavam que o telemóvel a vibrar no meu bolso continha e-mails urgentes do Conselho de Administração da Helios International, uma empresa de investimento multibilionária que, em segredo, era dona de metade dos imóveis de luxo de Lisboa. E eu, Ana Rossi, era a acionista maioritária. A CEO fantasma, sobre quem o jornal de negócios especulava. Eu tinha mantido tudo em segredo, sabes? Na minha ingênua esperança de que o João me amasse por quem eu era, e não pela minha carteira de investimentos. Mãe, deixa-a em paz, o João disse, o tom mais aborrecido do que defensivo. Finalmente pousou o telemóvel. Ela tenta. Nem toda a gente tem ambição. Essa defesa, dada por quem se cala, magoou mais do que qualquer insulto. Eu tenho ambição, João, eu disse, a voz firme. Eu administro a casa. Eu apoio-te. Tu administras uma casa com 3 empregadas. Ele soltou uma risada cruel. Vamos ser honestos, Ana. És uma passageira nesta vida. Eu sou o piloto. E agora, o piloto está estressado porque a fusão com o grupo Helios está parada. O meu coração falhou uma batida. Helios, a minha empresa. O João andava há meses a tentar fechar uma parceria com uma das minhas subsidiárias.
Tinha sido rejeitado 3 vezes porque as propostas dele eram arrogantes e vazias de conteúdo. Eu tinha pessoalmente e anonimamente, claro, sinalizado o dossiê dele. Talvez o Grupo Helios queira ver mais integridade na proposta. Sugeri cuidadosamente. Talvez se importem com a ética da cadeia de abastecimento. A mesa ficou em silêncio. A Catarina explodiu a rir, um som áspero. Oh, ouve lá. A Ana Rossi está a dar conselhos corporativos. A Catarina enxugou uma lágrima do canto do olho. João, querido, ouviste? Ela acha que sabe o que um conglomerado multinacional quer. O João abanou a cabeça, a olhar para mim com pura pena. Limita-te à lista de compras, Ana. Negócios são para adultos. O jantar continuou, um desfile de humilhações. Eu aguentei, como sempre, agarrando-me à esperança de que o homem doce e humilde com quem me casei ainda estivesse lá, enterrado sob o peso das expectativas da mãe e da ganância corporativa. Mas quando a sobremesa foi servida, uma tarte de pera que eu mesma tinha feito e que Catarina se recusou a tocar, o João pigarreou. Tenho um anúncio, disse ele a verificar o Rolex, e não é só sobre a promoção. Eu olhei para cima, uma réstia de esperança no peito. Talvez fosse sugerir umas férias, uma chance de nos reconectarmos. Conheci alguém que me pode ajudar com o negócio da Helios. João disse, os olhos finalmente encontraram os meus. Mas não havia calor neles. Apenas gelo. O nome dela é Sofia Valença. O pai dela está no conselho de um banco importante. Ela tem ligações. Ela percebe-me, Ana. Ela fala a minha língua. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. O que estás a dizer, João? Estou a dizer que te superei, ele afirmou friamente. Preciso de uma esposa que se encaixe no futuro que estou a construir, não uma relíquia do meu passado. Catarina bateu as palmas, deliciada. Finalmente! Eu disse-te, João, disse-te há anos. Eu quero o divórcio, Ana, o João disse, puxando um envelope grosso de dentro do blazer e deslizando-o pela madeira polida. Parou mesmo ao lado da tarte de pera intocada. E quero-te fora de casa até amanhã de manhã. Eu olhei para o envelope. O papel branco parecia brilhar sob as lágrimas de cristal do candelabro. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da Catarina a cantarolar uma melodia satisfeita, enquanto finalmente dava uma dentada na tarte. Estás a pôr-me na rua? Perguntei, a minha voz quase um sussurro. Depois de tudo, eu apoiei-te quando eras estagiário, João. Eu paguei a nossa renda quando não podias. Isso foi há muito tempo, ele descartou, abanando a mão como quem afasta uma mosca. Paguei-te de volta essa renda 10 vezes com as joias e o carro. Estamos quites. Quites? Levantei-me. As minhas pernas tremiam, mas um fogo frio começava a acender-se no meu estômago. Casamento não é uma transação, João. Tudo é uma transação, ele retrucou. Assina os papéis. Estou a ser generoso. Dou-te o apartamento na Amadora e uma quantia de 50.000 euros. É mais do que suficiente para alguém com o teu conjunto de habilidades limitadas. 50.000 euros? Era um insulto. Era menos do que eu fazia em juros a cada hora. E se eu não assinar? Perguntei. O rosto do João escureceu. Então os meus advogados vão destruir-te. Vão pintar-te como uma caçadora de fortunas. Vão arrastar isto até não teres um cêntimo para comprar um café. A Sofia já me apresentou a equipa jurídica da família dela, da Sterling e Associados. Não podes ganhar. Sofia, o nome pairou no ar como um cheiro fétido. Ela está aqui? Perguntei, a minha intuição a soar o alarme. Ela está à espera no carro, João admitiu sem qualquer vergonha. Temos uma gala para ir. Um evento de networking, a sério, algo que tu não entenderias. Olhei para a Catarina, que agora me ignorava completamente, a deslizar os dedos no seu iPad, à procura de casas de férias nos Açores. Olhei para o João,
O homem que eu amara, agora transformado numa caricatura de ganância corporativa. A tristeza que me pesara durante anos evaporou-se de repente. Foi substituída por algo mais nítido, clareza. Estendi a mão e peguei no envelope. Vou lê-los, eu disse, mas tenho condições. O João pigarreou. Não estás em posição de fazer exigências. Quero que a reunião para finalizar o divórcio aconteça num local neutro, eu disse firmemente. Na próxima sexta-feira. Está bem. O João suspirou, levantando-se e abotoando o casaco. No escritório do meu advogado. Não te atrases. Não, eu cortei. Não no escritório do teu advogado. Quero que nos encontremos na sede da Helios International, na sala de conferências executiva, no 40º andar. O João gelou, piscou os olhos confuso. Helios? Como? Porque iríamos encontrar-nos lá. Não pode simplesmente entrar na Helios. Tenho uma amiga que trabalha nos recursos humanos. Eu menti suavemente. Ela reservou uma sala para mim, para eu poder ter aconselhamento jurídico presente sem pagar por um escritório. É a única forma de eu assinar. O João riu, uma risada incrédula. Tu tens uma ligação na Helios, provavelmente uma porteira. Ele sorriu para a mãe. Está bem, se queres ser humilhada no lobby da maior empresa da cidade, sê à vontade. Talvez ver o verdadeiro sucesso de perto te mostre exatamente o que estás a perder. Talvez, eu disse apertando o envelope. O João virou-se para sair sem sequer um adeus. Ele saiu pela porta da frente e, momentos depois, ouvi o rugido do motor do seu Aston Martin. Pela janela, vi uma mulher loira num vestido vermelho. A Sofia, à espera no lugar do passageiro. Parecia um tubarão em seda. Esperei até que os faróis traseiros desaparecessem. Depois, virei-me para a Catarina. Estou de saída, Catarina. Bom, ainda bem, a mulher mais velha resmungou. Deixa as chaves na mesa e não leves a prata. Saí para o ar fresco da noite. Não fui para o meu velho Honda Civic. Em vez disso, desci a longa entrada para a estrada principal, onde um elegante Rolls-Royce Phantom preto estava parado nas sombras com as luzes apagadas. A porta traseira abriu-se antes mesmo de eu lá chegar. Um homem de fato impecável saiu. Sebastião, o meu assistente pessoal e chefe de segurança. Boa noite, senhora presidente, disse Sebastião, o sotaque britânico nítido e respeitoso. Jantar difícil. O casamento acabou, Sebastião, eu disse, deslizando para o interior luxuoso de couro. O carro cheirava a couro caro e um tênue jasmim. Inicia o protocolo ômega. Os olhos de Sebastião arregalaram-se ligeiramente no retrovisor. Ômega. Isso envolve liquidação total de ativos de partes associadas e uma aquisição hostil. Tem certeza? Eu tirei o telemóvel. Abri o dossiê sobre a empresa do João e parei especificamente o perfil da família Valença a que a Sofia pertencia. Eles queriam uma transação, eu sussurrei. Os meus olhos endureceram enquanto olhava para a mansão Sterling pela última vez. Vou dar-lhes a transação mais cara das suas vidas. Liga para o conselho, diz-lhes que vou amanhã e que preparem os documentos de aquisição da empresa do João. Quero ser dona do edifício onde ele entra todas as manhãs. Muito bem, senhora, disse Sebastião. Para onde vamos? Para a penthouse, eu disse, encostando-me e fechando os olhos. Tenho um divórcio para planear. O elevador para a penthouse da Torre Milênio não se limitava a mover-se. Ascendia com uma autoridade silenciosa e pesada, muito parecida com a sua dona. Quando as portas se abriram, eu não entrei num corredor. Entrei num centro de comando. Foi como despir um disfarce, um pesado casaco que me tinha coberto durante anos. Não havia mais a dona de casa curvada e apologética. No seu lugar estava Ana Rossi, a fundadora da Helios International, uma mulher cujo patrimônio líquido era um segredo bem guardado, estimado em 11 dígitos. Bem-vinda de volta, senhora Rossi. Um coro de 4 assistentes saudou enquanto eu caminhava pelo corredor de mármore.
Eles não olhavam para o meu vestido barato. Eles sabiam mais. Olhavam para o fogo nos meus olhos. Sebastião, arranja-me uma muda de roupa. O fato preto de poder Saint Laurent e reúne a equipa jurídica na sala de guerra em 10 minutos. Ordenei. A minha voz projetava uma clareza que eu não usava há anos. Quero o Arthur lá e arranja-me os financeiros da Apex Solutions, a empresa do João. 20 minutos depois, eu parecia uma pessoa diferente. O vestido azul marinho estava no lixo. Eu usava um fato preto sob medida que valia mais do que o carro do João. O meu cabelo estava puxado para trás num coque elegante e severo, e no meu pulso repousava um relógio Patek Philippe. Entrei na sala de conferências com paredes de vidro onde Arthur Pires, o advogado corporativo mais temido de Lisboa, esperava. Arthur levantou-se imediatamente. Era um homem que tinha processado governos e ganho, mas tinha um saudável medo de mim. Ana, Arthur acenou, recebi a mensagem sobre o protocolo Ômega. Vamos mesmo fazer isto? É agressivo até para ti? Ele pôs-me na rua, Arthur. Eu disse, sentando-me na cabeceira da mesa. Ele deitou-me fora como lixo para poder fazer uma fusão com a família Valença. Ele pensa que estou na miséria. Ofereceu-me 50 mil euros. Arthur fez uma careta. Ai, isso nem é o teu orçamento semanal para a caridade. Exatamente. Abri um dossiê na mesa. O João é vice-presidente de vendas da Apex Solutions. A Apex tenta há 6 meses conseguir um contrato com a Hélios. Por que não assinamos? Porque as finanças deles são instáveis, Arthur explicou, a tocar no seu tablet. Estão sobreendividados e, francamente, as propostas do João são amadoras. Ele depende de palavras da moda em vez de logística. Se assinássemos com eles, iríamos perder dinheiro. Perfeito. Eu sorri uma expressão fria e predatória. Aprove a reunião. Arthur piscou os olhos. Perdão? Envia um convite oficial ao João Sterling e ao CEO da Apex. Diz-lhes que a Hélios está pronta para assinar o acordo de exclusividade. Convida-os para a sala de conferências executiva na sexta-feira às 10 horas da manhã. Mas é quando o teu acordo de divórcio está agendado. Arthur apontou. Eu sei, eu disse, virando a cadeira para olhar para o horizonte de Lisboa. O João pensa que vai encontrar-se com a sua esposa numa sala emprestada para assinar papéis de divórcio. E depois ele pensa que vai encontrar-se com o CEO da Hélios para assinar o negócio de uma vida. Ele não percebe que são a mesma reunião. Pigarriei. Ele vai trazer a Sofia, Arthur avisou. Os Valenças são abutres. A Sofia tem estado a impulsionar esta fusão para que o banco do pai dela possa refinanciar a dívida da Apex. Ótimo, eu disse. Traz todos eles. Quero os Valença lá. Quero o CEO da Apex lá. Quero uma audiência. Fiz uma pausa. Os meus olhos estreitaram-se. Investiga o fundo fiduciário da família Valença. O pai da Sofia, Ricardo Valença. Lembro-me de um rumor sobre ele e uma conta offshore nas Ilhas Caimão relativamente a um projeto de construção em 2018. Encontra a podridão, Arthur. Se eles querem jogar sujo, vamos enterrá-los. Considero feito, Arthur disse, digitando furiosamente. E os papéis do divórcio? Prepara uma nova versão, eu disse. Ele queria uma ruptura limpa. Vou dar-lhe uma ruptura limpa. Mas vou ficar com os bens que ele não sabe que eu tenho. E vou levar a única coisa que ele realmente se importa. A reputação dele. Os 3 dias seguintes foram um borrão de celebração arrogante para o João Sterling. Ele sentou-se no seu escritório de canto na Apex Solutions, com os pés em cima da mesa, girando uma caneta tinteiro entre os dedos. A chamada tinha chegado ontem. A Hélios International queria assinar. O indescritível gigante trilhões de dólares tinha finalmente capitulado. Eu disse-te que conseguia. João gabou-se ao telemóvel. A Ana estava a atrasar-me. Má energia, mãe. Apenas má energia. Desde que a expulsei, tudo está a correr às 1000 maravilhas. Do outro lado da linha, a Catarina estava extasiada. Eu sabia.
Aquela rapariga era uma maldição. Tiveste notícias dela? Nem um pio, o João riu. Provavelmente está a chorar num motel em algum lado. Insistiu em encontrar-nos na sede da Hélios na sexta-feira para os papéis do divórcio, a tentar parecer importante. É patético. A sério? É só assinar, João. Depois tu e a Sofia podem ser o casal de poder da cidade. A porta do seu escritório abriu-se e a Sofia Valença entrou. Parecia impecável num vestido de designer vermelho, mas a sua expressão era tensa. Desliga o telefone, João. Ela resmungou. O João desligou o telefone na cara da mãe sem pensar duas vezes. O que se passa, querida? Ganhamos. A Hélios ligou. Encontramos o CEO na sexta-feira. Eu sei, Sofia disse a andar de um lado para o outro na sala. Mas o meu pai está preocupado. Ele diz que a Hélios nunca assina tão depressa. Normalmente há meses de due diligence. Ele pensa que é uma armadilha. Uma armadilha? João zombou, levantando-se e envolvendo os braços na cintura rígida dela. Sofia, olha para mim. Sou charmoso, sou bom em vendas. Finalmente consegui convencê-los. Para de te preocupares. O teu pai é só antiquado. Talvez, Sofia murmurou, afastando-se. Mas ele vem à reunião e o CEO da Apex, o Sr. Matias, também vem. Este é um contrato de milhões de euros, João. Se estragares isto, não vou estragar, João prometeu. Sexta-feira vai ser o melhor dia da minha vida. 10 horas da manhã, assino os papéis do divórcio com o rato. 10h30 da manhã, assino a fusão com o leão. Fora o velho que vem ao ouro. O intercomunicador tocou. Senhor Sterling, um estafeta está aqui para si. Mande entrar. Um jovem entrou e entregou ao João uma caixa grande e pesada, embrulhada em veludo preto. Não havia cartão, apenas a insígnia da Hélios em relevo de folha de ouro no topo. Os olhos do João arregalaram-se. Vês, já estão a enviar presentes. Ele rasgou a caixa. Lá dentro, uma garrafa de vinho vintage, um Romanée Conti de 1945. Valia mais do que a sua casa. Meu Deus! Sofia ofegou, o seu ceticismo a desaparecer. Isso é uma fortuna numa garrafa. Debaixo da garrafa, um bilhete dactilografado em papel creme pesado. Para novos começos, vemo-nos na sexta-feira. O presidente. O presidente! João leu em voz alta, um arrepio de excitação a percorrer-lhe a espinha. Eles amam-me, Sofia. Amam-me mesmo. Ele não notou a subtil ironia na nota. Não sabia que o novo começo se referia à sua destruição. E certamente não sabia que o vinho era da mesma colheita que eu tinha comprado para o nosso primeiro aniversário. Uma garrafa que ele se recusara a beber porque dizia que o vinho tinto lhe dava dores de cabeça. Eu tinha guardado para uma ocasião especial. Esta era. A quinta-feira à noite chegou e o João estava num bar no topo de um telhado com os seus amigos, a brindar ao seu futuro. A vida de solteiro, o seu amigo Marcos gritou, e aos bilhões. O João tocou os copos, sentindo-se no topo do mundo. Verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem minha. Provavelmente estava demasiado envergonhada para contactar. Ele imaginava-me a entrar no lobby da Hélios amanhã, com as minhas roupas esfarrapadas, aterrorizada pelos seguranças. Ele assinaria os papéis, entregar-me-ia o cheque, e depois veria a segurança a escoltar-me para fora, enquanto ele subia no elevador para o topo. Ia ser poético. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu sentava-me na escuridão da minha penthouse, a observar as luzes da cidade. Sebastião entrou silenciosamente. As câmaras estão montadas na sala de conferências, senhora, Sebastião relatou. E o senhor Matias, da Apex, confirmou presença. Ricardo Valença também confirmou. E a imprensa? Perguntei. A Bloomberg e o Financial Times foram avisados de que uma grande aquisição está a acontecer na Hélios amanhã.
Estarão à espera no lobby para um comunicado às 11h da manhã. Virei a cadeira. O meu rosto estava calmo, despojado de emoção. Perfeito, eu disse. Certifica-te de que a recepção sabe para tratar o Sr. Sterling com a maior condescendência até a reunião começar. Quero-o frustrado antes mesmo de ele entrar no elevador. Entendido. E Riota ali a sua roupa para amanhã? Levantei-me. O fato branco, aquele que usei quando toquei a campainha na Bolsa de Valores de Lisboa. É hora de lhe mostrar como é uma verdadeira dinâmica de poder. Caminhei até a janela, a olhar para os pequenos carros a mover-se lá embaixo. O João estaria lá embaixo em algum lugar, a celebrar. Aproveita a tua última noite de liberdade, João. Eu sussurrei ao vidro. Amanhã a escola está aberta. A manhã de sexta-feira em Lisboa estava nítida e luminosa. O tipo de tempo que fazia os milionários sentirem-se invencíveis. João Sterling saiu do seu Uber Black em frente à Torre Helios International, ajustando a gravata no reflexo das portas de vidro. Não estava sozinho. Ao seu lado estava Sofia Valença, pronta para a passerelle num elegante vestido cinza, e o pai dela, Ricardo Valença. Ricardo era um homem robusto com cabelo prateado e olhos que constantemente espreitavam a sala à procura de fraquezas. A fechar a comitiva vinha o Sr. Matias, o atual CEO da Apex Solutions, que parecia suado e nervoso. Para de mexer-te, Matias. Ricardo resmungou enquanto caminhavam para as portas giratórias. Vai ser parceiro da maior empresa de investimento da costa. Age como se pertencesses aqui. É que a Helios é conhecida por devorar empresas vivas, Ricardo. Matias murmurou, limpando a testa. Eles não costumam convidar empresas de nível médio como a Apex para uma fusão, a menos que queiram algo específico. Eles querem-me, João interjetou suavemente, mostrando no seu cartão de identificação na catraca de segurança. O presidente enviou-me uma garrafa de Romanée Conti ontem. Somos praticamente família. Aproximaram-se da recepção. A recepcionista, uma jovem de óculos com uma postura de aço absoluto, não levantou os olhos do ecrã. Nome? Perguntou ela, a voz entediada. João Sterling, ele anunciou, encostando-se ao balcão de mármore. E companhia. Estamos aqui para a reunião das 10h da manhã com o CEO. E também um assunto particular com a senhora Ana Sterling, se já chegou. A recepcionista finalmente levantou os olhos. Os seus olhos demoraram-se no João por um segundo demais. Uma estranha mistura de divertimento e pena a dançar nas suas pupilas. Estão à vossa espera na sala de reuniões executiva, 40º andar. Ela disse, entregando-lhe um passe de visitante. Apanhem o elevador privado à esquerda. E boa sorte, Sr. Sterling. Vês? João sorriu para a Sofia. Eles conhecem-me. Enquanto subiam no elevador silencioso de alta velocidade, a pressão do ar mudou. João, Sofia sussurrou, a verificar a maquilhagem na parede espelhada. Onde é que a tua esposa nos vai encontrar? Disseste que ela estaria aqui. Provavelmente está acovardada no corredor. João riu. Disse-lhe para me encontrar na sala de conferências. Pensei que assinaria o divórcio em 5 minutos, a expulsaria e depois brindávamos com champanhe com o CEO da Helios. Ricardo Valença resmungou. Movimento arriscado misturar lixo doméstico com negócios de alto nível. Não a deixes fazer uma cena. Ela não vai, João garantiu-lhe. Ela é um rato. As portas do elevador abriram-se. Entraram no 40º andar. Era um espaço de minimalismo intimidante. Os pisos eram de mármore preto. As paredes eram de vidro. E a vista de Lisboa era de tirar o fôlego. Sr. Sterling. Um homem alto de fato, à medida ela aproximou-se deles. Era o Sebastião. Por aqui, por favor. Sebastião levou-os por um longo corredor até um conjunto de portas duplas de mogno. Empurrou-as para abrir. A sala de reuniões era enorme. Uma mesa longa o suficiente para 30 pessoas dominava a sala, mas a sala estava vazia, exceto por uma pessoa. De costas para eles,
A olhar para o horizonte pela janela do chão ao teto, estava uma mulher. A sua postura era rígida. Usava um casaco de gabardine simples que cobria as suas roupas. O João parou. Ele reconheceu a silhueta. Ana! Ele sibilou. A mulher virou-se. Era eu. O meu rosto estava pálido, sem maquilhagem, e eu parecia cansada. Olá, João, eu disse suavemente. O João soltou um suspiro de frustração, marchando para a sala. Que raio estás a fazer aqui? Esta é a sala de reuniões executiva. Devias ter esperado no lobby até eu te chamar. A recepcionista disse-me para subir. Eu disse, a minha voz a tremer ligeiramente. Meu Deus, que vergonha! O João gemeu, apertando a ponte do nariz. Virou-se para Ricardo e Matias, que observavam com desdém. Cavalheiros, Sofia, peço desculpa. Esta é a minha futura ex-mulher. Ela está um pouco confusa com o protocolo. Sofia avançou, a olhar-me de cima a baixo com um sorriso sarcástico. Então, esta é a famosa Ana. Usaste mesmo esse casaco velho num sítio como este? Pareces que vieste limpar as janelas. Assina os papéis, Ana. O João estalou, tirando o documento da pasta e batendo-o na mesa polida. Agora, assina, leva o teu cheque e sai antes que o CEO da Hélios entre por aquelas portas. Se ele te vir aqui, vai mandar a segurança atirar-te para fora e eu não os vou impedir. Olhei para os papéis. Depois olhei para o grupo de pessoas a olhar para mim como se eu fosse um inseto. É só isso que te importa, João? Perguntei baixinho. A imagem. Importo-me com o meu futuro, o João cuspiu. E tu não fazes parte dele. Assina. Caminhei lentamente até a mesa. Peguei na caneta. A minha mão pairou sobre a linha de assinatura. 50.000 euros, murmurei. E o apartamento na Amadora. Pega ou larga, Ricardo Valença rugiu a verificar o relógio. Despacha-te, miúda. Temos negócios a sério para discutir. O presidente da Hélios não gosta de esperar. Eu sorri. Era um sorriso pequeno e amargo. Tem razão, senhor Valença, eu disse. O presidente detesta esperar. Pigarreei. Assinei o papel com um floreio. Feito. O João exalou, arrancando os papéis. Finalmente. Agora sai. O elevador está no fim do corredor. Não fales com ninguém à saída. Eu não me movi. Eu estava na cabeceira da mesa, o assento reservado para o CEO. Disse para te moveres. O João rosnou. Não, eu disse, a minha voz mudada. O tremor tinha desaparecido. Foi substituído por um tom de comando absoluto. Desculpa? João piscou os olhos. Eu levantei a mão e desprendi o cinto do meu casaco de gabardine. Deixei o tecido barato deslizar pelos meus ombros e cair no chão. Por baixo, eu não usava os trapos de uma dona de casa. Eu usava um fato de poder, feito à medida, branco brilhante. Na minha lapela estava um broche de diamantes em forma de sol, a insígnia da Hélios. Sentei-me na cadeira à cabeceira da mesa. Não olhei para o João. Olhei para o Sebastião, que tinha acabado de entrar na sala com uma pilha de pastas. Sebastião, eu disse, a minha voz ressoando com autoridade. Por favor, escolte o Sr. Sterling para o lugar de convidado. Traga os ficheiros de aquisição da Apex Solutions. A sala ficou em silêncio mortal. O silêncio era pesado, sufocante e absoluto. João olhou para mim. O seu cérebro estava em pane, incapaz de processar a informação visual à sua frente. Eu, a sua esposa tranquila e ratinha, estava sentada na cadeira do CEO da Hélios International a usar um fato que valia mais do que o seu salário anual. Ana, sai dessa cadeira. O João sussurrou, a voz a falhar. Isto não é um jogo. Vais fazer-nos ser presos. Senta-te, João, Ricardo Valença disse. A sua voz já não estava zangada. Estava apavorada. O rosto do homem mais velho tinha perdido toda a cor. Ele estava a olhar para o broche na minha lapela. Ele reconheceu. Pai? Sofia perguntou, a voz estridente. O que está a acontecer?
Por que é que ela está sentada ali? Por quê? Eu respondi, fixando os olhos na Sofia. Este é o meu edifício, esta é a minha mesa. E vocês estão a respirar o meu ar. O João sentiu os joelhos cederem, tropeçou para a cadeira mais próxima. Não, isso é impossível. Tu fazes tartes. Tu recortas cupons. Também gerencio um portfólio diversificado de 40 mil milhões de euros. Eu disse friamente, abrindo a pasta azul à minha frente. Fundei a Helios International há 7 anos sob o meu nome de solteira, Rossi. Mantive-o em segredo porque queria uma vida fora da sala de reuniões. Queria uma família. Olhei para o João com fria indiferença. Pensei que tinha uma contigo, mas parece que fiz um mau investimento. O Sr. Matias, o CEO da Apex, parecia que ia vomitar. Senhora Rossi, a senhora é a presidente? Eu sou, confirmei, e temos muito a discutir. Espera! João levantou-se, um sorriso desesperado e maníaco a formar-se no seu rosto. Espera um minuto. Isto é incrível. Ana, por que não me disseste? A minha mulher é a CEO da Helios. Isto é perfeito. A fusão, então, está feita. Certo? Somos família. Ele estendeu a mão para me agarrar através da mesa. Eu não hesitei. Simplesmente levantei os papéis do divórcio que ele acabara de me fazer assinar. Não somos família, João, eu disse. Acabaste de te divorciar de mim há 5 minutos. Lembras-te? Assina e sai. O João gelou. A tinta mal tinha secado. Ana, querida, aquilo foi só estratégia de negócios. Ele gaguejou. Eu não queria dizer aquilo. Rasga-os. Podemos recomeçar. Não tenho intenção de recomeçar, eu disse, entregando os papéis ao Arthur, o meu advogado, que tinha entrado silenciosamente na sala. Arquiva isto imediatamente, Arthur. O acordo foi aceite. Ele fica com os 50 mil. Eu fico com tudo o resto. Compreendido, senhora Ross, Arthur disse, pegando nos papéis. Agora, voltei o meu olhar para Ricardo Valença. Senhor Valença, o senhor está a impulsionar esta fusão entre a Apex e a Helios, porque a Apex está a afogar-se em dívidas e o seu banco, Valença Capital, detém essa dívida. Se a Apex falir, o seu banco sofre um golpe massivo. É isso mesmo? Ricardo engoliu em seco, afrouxando a gravata. Senhora Rossi, os negócios são complexos. Não são complexos, eu interrompi. É fraude. A minha equipe encontrou as contas offshore nas Caimão, Ricardo. Aquelas onde estava a desviar os empréstimos de construção da Apex para construir as suas próprias vilas privadas. Isso é desvio de fundos. Sofia ofegou. Pai, é verdade. E a senhora, Sofia? Continuei, mudando o meu olhar para a amante. A senhora afirma ter um diploma de Direito de Harvard na sua biografia. Estranho. A minha equipa de RH ligou para Harvard esta manhã. Eles não têm registro da senhora. É uma fraude, assim como o seu pai. Sofia encolheu-se, o rosto a arder de vergonha. E, finalmente, a Apex Solutions. Olhei para o Sr. Matias e para o João. Tenho comprado as suas ações nas últimas 48 horas através de várias empresas Shell. A Helios agora detém 51% da Apex Solutions. Foi uma aquisição hostil iniciada esta manhã às 9h. A mandíbula do João caiu. Tu és dona da minha empresa? Eu sou, eu disse. O que significa que sou a sua chefe? Peguei numa única folha de papel do dossiê. E como acionista maioritária, o meu primeiro ato de negócio é a reestruturação, eu anunciei. Senhor Matias, está despedido por negligência grave. A sua indemnização é 0. Matias desabou na cadeira derrotado. E João, eu disse, os meus olhos a perfurar os dele. Também estás despedido, por incompetência e por tentar usar uma relação pessoal, que já não existe, para garantir um acordo para o qual não estavas qualificado. Não podes fazer isto, João gritou, batendo com o punho na mesa. Eu construí a divisão de vendas.
Eu sou a Apex. Tu não és nada. A minha voz subiu, estalando como um chicote. Tu és um homem que deitou fora uma esposa leal por um título. Bem, agora não tens nenhum. Pressionei um botão no intercomunicador. Segurança. Por favor, escoltem os ex-funcionários da Apex Solutions para fora do edifício. As portas abriram-se e 4 seguranças robustos entraram. Espera, Ana, por favor! João implorou, as lágrimas a inundarem-lhe os olhos enquanto um guarda o agarrava pelo braço. Eu amo-te. Eu sinto muito. A Sofia não significava nada. Foi só um caso. Sofia guinchou. Mentiroso. Disseste que me amavas. Ela estapeou o João na cara, o som ecoando na sala de reuniões silenciosa. Tirem-nos daqui, eu disse virando a minha cadeira de volta para a janela. Não os vi sair. Apenas ouvi os sons do João a implorar e da Sofia a gritar enquanto eram arrastados pelo corredor. Quando as portas finalmente se fecharam, a sala voltou a ficar em silêncio. Arthur pigarreou. Isso foi eficaz, senhora presidente. Não acabou, Arthur, eu disse ao olhar para a cidade. João ainda tem o seu nome de família. Ainda tem a sua mãe. E a Catarina precisa de saber que o seu sonho de power couple acabou de se transformar num pesadelo. Virei-me, os meus olhos frios. Prepara o carro. Vamos para a mansão Sterling. Tenho mais um aviso de despejo para entregar. Momento de paragem. Aqui, agora que o pior já passou e que o João já teve o seu momento de glória virado ao avesso, tenho que confessar uma coisa. Toda esta situação, a maneira como ele e a Catarina agiam, como se o mundo lhes devesse tudo e eu não passasse de uma mancha no sapato deles, era absolutamente ridícula. Eu penso nisso agora e parece um filme mau, sabes? Tipo, uma história tão exagerada que ninguém acreditaria. Uma antiga dona de casa, transformada em CEO bilionária, a orquestrar uma vingança assim. Em qualquer outro contexto, diria, essa miúda está a inventar. Mas talvez seja exatamente por isso que é tão real. Era tão absurdo que tinha de ser a verdade mais pura. Ou talvez eu estivesse só demasiado cega pela raiva, ou pela mágoa, para ver que tudo poderia ter sido diferente. Para ser sincera, ainda hoje não sei se fui demasiado longe, se me vinguei demais. Mas voltando à história, o espetáculo ainda não tinha acabado. Havia mais um ato. Aquele Rolls Royce. Lembro-me do cheiro a couro, do silêncio que parecia absorver qualquer ruído externo. Era o meu santuário. No percurso, olhei pela janela, observando as pessoas nas ruas. Elas viviam as suas vidas, ignorantes da pequena revolução silenciosa que eu acabara de orquestrar. Lembrei-me do meu pai. Ele costumava dizer, Ana, desconfia sempre de quem promete demais, de quem te põe num pedestal sem motivo. Ele falava dos vendedores do mercado, claro, mas as palavras dele ganhavam um novo significado agora. A mansão do João, as promessas de um futuro brilhante. Tudo soava demasiado bom para ser verdade. E perfeito. Eu tinha aprendido. Não existe. Apenas diferentes níveis de imperfeição. Chegamos aos portões da mansão Sterling. Os meus seguranças, todos em fatos pretos e olhares sérios, saíram dos seus SUVs, abrindo caminho. Vi a Catarina na janela. A sua dignidade, aquele ar superior que a definia, ainda intacta, mas eu sabia que estava prestes a ruir. Saí do carro. O fato branco, aquele que guardara para dias verdadeiramente importantes, era um símbolo. Era a minha armadura. Os óculos escuros serviam para esconder o que eu sentia, ou o que tentava não sentir. Tirei-os lentamente. Isabela, a voz da Catarina que eu conhecia tão bem, agora soava a Bilis. Sim, ela ainda me chamava Isabela, o meu antigo nome para ela, como se eu fosse uma personagem diferente. Olá, Catarina, eu disse. A minha voz era calma, transportada pelo vento, pelo relvado impecável. Aquele tom que eu reservava para reuniões de conselho, sem concessões. O choque da Catarina rapidamente se transformou em raiva.
Ela desceu os degraus de pedra, o dedo apontado acusadoramente. Que lata a tua de voltar aqui e num carro alugado, ainda por cima? Quem são estas pessoas? Trouxeste uma equipa de mudanças para os teus sacos de lixo? Eu disse à empregada para os deixar junto ao contentor. Ignorei o insulto, sinalizando ao Sebastião que estava silenciosamente ao meu lado, segurando uma pasta de couro. Não estou aqui pelas minhas coisas, Catarina. Eu disse, passando pela mulher mais velha e pisando a varanda da casa de onde fora expulsa apenas 24 horas antes. Estou aqui para inspecionar o meu ativo. O teu ativo? Catarina riu, um som agudo e incrédulo. Sua miúda delirante. Os papéis do divórcio estão assinados. Tu ficas com o apartamento da amadora e uma migalha. Esta propriedade pertence ao fundo Sterling. Está na minha família desde 1950. Não tens qualquer direito aqui. Agora, sai antes que eu chame a polícia e te arraste para fora da minha propriedade por invasão de propriedade. Eu parei na soleira. Virei-me lentamente, olhando para a Catarina do alto do degrau. A dinâmica de poder tinha mudado fisicamente. Sebastião, eu disse suavemente, mostra-lhe. Sebastião avançou e tirou um documento, estendendo-o para a Catarina ver. Não era um acordo de divórcio. Era um aviso de execução hipotecária, carimbado com o selo do Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa e o logótipo de uma empresa holding privada. Helios Distressed Assets, LLC. O que é isto? Catarina arrebatou o papel, os olhos a percorrer a linguagem jurídica. É um aviso de reposição imediata, eu expliquei, a minha voz desprovida de pena. Vês, Catarina, o teu filho tem gostos caros. Ele gosta de projetar a imagem de um bilionário. Mas o seu salário na Apex não cobria os jatos privados, os hotéis de 5 estrelas e os jogos de póquer de altas apostas no cassino de Monte Gordo. Catarina congelou. Póquer? O João não... Ele joga bridge. Ele joga no limit holding, eu corrigi. E é terrível nisso. No ano passado, acumulou 4 milhões de euros em dívidas. Para cobrir isso, ele contraiu uma segunda hipoteca de alto juros sobre esta propriedade. Ele hipotecou a escritura. Isso é impossível. Catarina guinchou, o papel a tremer na sua mão. A escritura está em meu nome. Ele não podia hipotecá-la sem a minha assinatura. Eu inclinei ligeiramente a cabeça. Olha para a página 3, Catarina. Catarina virou a página. Lá no fundo estava uma assinatura. Catarina Elizabeth Sterling. Ele falsificou-a, eu disse simplesmente. Cometeu fraude bancária. Ele pensou que a fusão com a Helios traria um bônus grande o suficiente para pagar o empréstimo antes que tu soubesses. Foi uma aposta. E como todas as outras apostas dele, ele perdeu. Catarina sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Encostou-se ao batente da porta para se apoiar. Não, o João não faria. Fez, eu continuei. O banco estava a preparar-se para tomar a casa na próxima terça-feira. Mas eu não queria estranhos a viver na casa de infância do meu marido. Então, comprei a dívida esta manhã. Eu sou a dona da nota, Catarina. Eu sou a dona da hipoteca. E como os pagamentos estão atrasados há 6 meses, estou a exercer o meu direito à execução hipotecária imediata. Olhei para o meu relógio de diamantes. Tens 45 minutos para desocupar. A minha equipa está aqui para fazer um inventário das instalações para garantir que nada de valor é removido. Não podes fazer isto! Catarina gritou, atirando os papéis contra mim. Eles flutuaram inofensivamente para o chão. Eu sou um pilar desta comunidade. Tu és uma ninguém, uma empregada que o João apanhou numa cafetaria. Eu sou a presidente do conselho de administração, eu corrigi friamente. E tu estás a invadir propriedade privada. Acenei para a equipa de segurança. Comecem a revista, comecem com a arte na galeria. O Matisse é meu agora. Não toques nisso.
Catarina avançou sobre um guarda que se dirigia para a porta, mas foi gentilmente, mas firmemente, bloqueada pelo Sebastião. Senhora Sterling, aconselho-a a recuar. Sebastião disse, o seu sotaque britânico cortante e profissional. Temos a polícia local em linha direta. Não dificulte mais do que o necessário. Catarina observou horrorizada enquanto os homens entravam no seu santuário. Ouviu as botas pesadas nos seus pisos de madeira. Ouviu o som de quadros a serem retirados das paredes. O seu legado estava a ser desmantelado peça por peça. Por quê? Catarina soluçou, virando-se para mim. Por que estás a fazer isto? Eu acolhi-te. Tu acolheste-me como uma serva, eu respondi, aproximando-me. A minha voz baixou para um sussurro áspero. Lembras-te do meu aniversário no ano passado? Disseste-me para não cortar o bolo porque era só para os convidados. Lembras-te quando o meu pai morreu? E disseste-me para parar de chorar porque estava a estragar o ambiente do teu jantar. Tu não me acolheste, Catarina. Tu toleraste-me porque pensaste que eu era fraca. Pensaste que eu era segura. Eu aproximei-me dela. Devias ter temido as silenciosas. Nesse momento, o som de um motor a acelerar rasgou o ar. Um Aston Martin prateado irrompeu pelos portões abertos, derrapando na gravilha antes de parar com um rangido atrás do Rolls Royce. Fumo subia dos pneus. A porta do condutor abriu-se e o João saiu cambaleante. Parecia um homem que tinha tido 12 rounds com um pugilista. O seu fato italiano, feito à medida, estava amarrotado e manchado de suor. A sua gravata tinha desaparecido. A sua bochecha estava vermelha brilhante e inchada pelo estalo que a Sofia lhe tinha dado na sala de reuniões. Mãe! João gritou, a voz a falhar de pânico. Correu para a varanda tropeçando nos próprios pés. Mãe, para-os! Não os deixes entrar! Ele gelou quando me viu em pé no degrau superior, a olhar para ele como uma deusa da vingança. João! Catarina correu para ele, agarrando as lapelas do seu casaco. Ela abanou-o violentamente. É verdade? Tu assinaste a casa? Falsificaste a minha assinatura? O João olhou para o rosto aterrorizado da mãe, depois para os seguranças, a carregar um busto de Júlio César para fora pela porta da frente. Ele caiu de joelhos na entrada, a gravilha a cravar-se nas suas calças caras. Eu tive que fazê-lo, João chorou, enterrando o rosto nas mãos. Eu estava num buraco, mãe. Os tubarões. Eles iam partir-me as pernas. Pensei que o negócio da Hélios era garantido. Pensei que podia pagar tudo hoje. Seu idiota, Catarina gritou, estapeando-o na cabeça. Meu tolo, rapaz arrogante, destruíste-nos. Eu não sabia, João olhou para mim, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Ana, por favor, eu não sabia que eras tu. Se eu soubesse que eras a CEO, eu nunca teria... Nunca terias o quê? Eu interrompi, a minha voz a cortar os seus soluços. Nunca me terias tratado como lixo? Nunca me terias traído? Nunca te terias divorciado de mim? Desci os degraus lentamente, parando a poucos centímetros dele. Esse é o problema, João. Tu só tratas as pessoas com respeito quando pensas que elas têm poder. Tu não me amaste quando eu era a Ana, a dona de casa. Tu só me queres agora porque sou a Ana, a bilionária. Eu posso mudar, João implorou, estendendo a mão para mim, mas parando abruptamente quando o Sebastião se interpôs entre nós. Ana, eu sou teu marido. Temos história. Não me podes deixar sem casa. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. A Sofia deixou-me no escritório. Levou as chaves do carro. Tive que fazer uma ligação direta no meu próprio carro só para chegar aqui. Olha para mim. Eu estou a olhar para ti, eu disse, e vejo um mau investimento. Eu fiz um sinal ao chefe de segurança. Muda as fechaduras e reboca o Aston Martin. Foi comprado com fundos da empresa Apex Solutions. Como sou dona da Apex, sou dona do carro. É propriedade da empresa. Não, João recuou.
Esse é o meu carro, é tudo o que me resta. Tens a tua mãe e, eu disse, gesticulando para a mulher a soluçar na varanda. E tens a tua liberdade. Sugiro que a uses para encontrar um emprego. Ouvi dizer que a cafetaria onde nos conhecemos está a contratar. Pagam o salário mínimo. Virei-lhes as costas. Caminhei até ao Rolls Royce. A porta abriu-se automaticamente para mim. Espera! Catarina gritou, descendo os degraus aos tropeções, a sua dignidade completamente perdida. Ana, por favor, a casa, para onde vamos? Está a ficar escuro. Parei com um pé dentro do carro. Olhei para trás, a minha silhueta emoldurada pelo sol poente. Acho que há um motel Afrodite na autoestrada. Eu disse pensativamente. É acessível. Até podes conseguir um quarto com uma kitchenette. Será um bom lugar para praticares a cozinhar as vossas próprias refeições. Deslizei para o banco de couro. Conduz, Sebastião. Enquanto a porta pesada se fechava com um baque, selando-me no luxo silencioso do meu sucesso, não olhei para trás, para o retrovisor. Não precisava de ver o João a bater com os punhos na gravilha ou a Catarina a lamentar-se para o céu. Abri o meu laptop e digitei um e-mail rápido para a minha equipa de imobiliário. Assunto: propriedade Sterling. Mensagem: derrubem. Transformem a terra num jardim comunitário para o orfanato. Deixem algo bom finalmente crescer ali. O Rolls Royce saiu dos portões, deixando a dinastia Sterling na poeira, exatamente onde pertenciam. Hoje, ainda não sei bem o que sentir. Foi justiça? Vingança? Uma mistura dos dois, talvez. O João e a Catarina pensavam que o valor de uma pessoa era determinado pelo preço de um fato ou por um apelido. Eles aprenderam da forma mais difícil que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a que tem todas as cartas na mão. Eu, por exemplo, não tenho a certeza se o que fiz me trouxe a paz que esperava. Às vezes, penso que foi a única saída possível. Outras vezes, sinto um vazio estranho. Foi a decisão certa? Quem pode dizer? A vida é assim, não é? Nada é realmente perfeito, nada é totalmente certo ou errado. É apenas o meu caminho. E o vosso, o que faria?